Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of Louvado the Lord. seja Deus, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová, Ele falou comigo em uma grande conversa. O Senhor Jeová teve uma longa conversa comigo hoje, e esta é a conversa que eu quero transmitir para vocês. Eu quero compartilhar com vocês esta conversa desta noite. Agora é por volta das 7h04 da noite, no horário da África Oriental, e nós demos tempo para que todos viessem a bordo. E o Senhor Jeová falou comigo. Espere um momento. Amém, povo abençoado. Hoje, nas últimas 24 horas, na verdade, a maior parte da conversa aconteceu hoje durante o dia. E hoje é 23 de junho do ano de 2020. Estas são as conversas que o Senhor teve comigo. É uma longa conversa. A primeira parte, o Senhor me mostrou no céu. Ele me mostrou as nuvens no céu. A nuvem no céu. Então, lá do céu eu vi este chifre que apareceu no céu. O chifre que apareceu no céu, ele me deu grande entendimento da visão que ele teve comigo, com seus dois profetas, desde 29 de maio até o dia 19 de junho. E hoje eu tive um maior entendimento novamente, é muito, muito chocante. Isto deve preocupar muito a igreja, que o Senhor está tendo a mesma conversa por tão longo, e várias vezes, de várias formas, e em muitas vezes seguidas. Hoje, novamente, é 23 de junho de 2020, e o Senhor me mostrou o céu. Então, no céu havia nuvens brancas, e então um chifre apareceu. Um chifre apareceu em um dos 4 cantos da terra, e este chifre eu entendi quando o Senhor me trouxe de volta à terra. Eu vi 2 bestas ferozes, uma na frente, a outra seguindo, as bestas de Apocalipse 13. Eu os vi entrando no templo do Senhor em Jerusalém, hoje, há poucas horas atrás, talvez 5 horas atrás ou menos. Eu vi as bestas, as ferozes bestas que você vê em Apocalipse capítulo 13. Eu os vi entrando no templo do Senhor. E então, quando eu acordei, chocado, e eu ainda estava deitado lá, pensando sobre isso, então ele me mostrou a cabeça da besta, e eles estavam abrindo as suas muitas bocas e das muitas cabeças, e mostravam os dentes, como que prontos para devorar e para morder. E o Senhor me trouxe muito perto, e eu pude ver a face das muitas cabeças que ele tem. E então eu vi as 2 bestas entrando no templo do Senhor em Jerusalém. Eles eram 2, como eu disse, 2 bestas, e elas eram muito idênticas. Uma, você vê que definitivamente liderava, mas elas são similares, muito idênticas. E então a voz de Deus Pai falou em voz alta. Deus Pai falou em voz alta, por voz, e a voz do Senhor Deus Pai falou: eles estão vindo para destruir o sacrifício. Eles estão vindo para destruir o sacrifício. E então, depois disso, daquele momento em diante, o Senhor agora me mostrou, o próprio Senhor Deus me mostrou agora, os 2 mega profetas antigos do Senhor. Ele me mostra os 2 mais poderosos profetas antigos de Yahweh. Eles agora estão em Jerusalém.
e eu os vi fazendo a sua ministração. Eles estavam fazendo o seu ministério na terra prometida, Israel, e então Deus Pai, enquanto eu estou dormindo, eu vejo esta visão quando eles estão ministrando em Israel, e então eu ouço. Deus Pai me faz ouvir os dois grandes profetas do Senhor, os dois maiores profetas que o céu jamais enviou. Ele me faz ouvir quando eles estão gritando com a minha voz, ao mesmo tempo, os dois profetas gritando muito alto com grande ira. E o Senhor me faz ver que eles estão irados. Eles estão revestidos da glória do próprio Deus Yahweh. E então eu estou gritando com a minha voz, esta voz que vocês estão ouvindo, muito alto, clamando e gritando em alta voz. E eles estavam gritando. Os dois profetas de Yahweh em grande ira em Israel, gritando em Israel, clamando para Israel. E por que é que eles estavam clamando, gritando com Israel? Eles estavam gritando porque eles viram que Israel voltou ao seu antigo sacrifício. Israel voltou aos sacrifícios antigos diários no templo. Então, eu vi pessoas reunidas no templo e eles estavam sacrificando o sacrifício antigo que aconteceu no Antigo Testamento. Eles estavam fazendo o seu sacrifício diário no templo e então eles também tinham crido nas duas bestas, e eles estavam cooperando. Eu os vi cooperando com as duas bestas, e o Senhor os apresentou como bestas, como feras. Então, os profetas estavam clamando e gritando com esta voz, usando esta mesma voz, porque Deus Pai tem a mesma voz, gritando bem alto e clamando para Israel com grande ira, com a ira de Deus Pai. E eles estavam clamando e dizendo que Cristo Jesus, o Senhor, já foi para a cruz e já derramou seu glorioso sangue. Arrependam-se e creiam no Messias. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Eles estavam gritando assim. Gritando por todo Israel e usando esta mesma voz. Esta voz que está falando agora, os dois têm a mesma voz ao mesmo tempo, gritando agora. Por quê? Porque as bestas entraram no templo e elas eram duas bestas. Um tem um papel mais líder de liderança, mas elas são muito idênticas. Eu posso ver enquanto eles falam. Enquanto eu estou falando, eu posso ainda vê-los. E parece que eles creram na besta. Eles creram nas bestas. E eles começaram a oferecer os seus sacrifícios constantes. Eles voltaram ao sacrifício diário. E Israel tinha voltado ao antigo sacrifício diário no templo. Então os dois profetas do Senhor estavam gritando com toda a força da sua voz e gritando através do céu. Até mesmo gritavam através do céu. Porque eles tinham crido nas bestas e estavam cooperando com as bestas, com as duas bestas. E então, os dois profetas do Senhor estavam gritando e gritando com Israel e clamando para eles, dizendo para eles que Cristo Jesus, o Senhor, já foi para a cruz e já derramou o seu glorioso sangue, e dizendo para eles crerem no Evangelho, dizendo para eles crerem em Cristo Jesus, o Messias, o único Messias judeu. Foi uma situação tal, e dizendo para eles pararem com o sacrifício antigo, gritando com dor e temor e dizendo como que eles podem estar tão perdidos assim, como que eles puderam crer nas bestas. Um tempo terrível na casa do Senhor.
E então, o Senhor me mostra as bestas, que eles destroem o templo. Eles destroem totalmente o templo. E então, depois disso, o Senhor agora me mostra a nuvem de Deus vindo, a nuvem que eu chamei para a igreja em Kisumu, a mesma nuvem de Deus vindo da mesma forma como ele veio em Kisumu, o mesmo padrão, a mesma formação. Eu vi agora a glória do Senhor vindo, e então ele veio e repousou no topo do templo da forma como ele fez em Kisumu, exatamente da forma como ele ficou no topo da tenda em Kisumu, onde eu estava ministrando, onde os seus 2 servos estavam ministrando, os 2 profetas do mistério, os misteriosos profetas do Senhor estavam ministrando. Ele agora veio na mesma formação, mas agora no topo do templo em Jerusalém. E então eu entendi, então eu acordei e eu entendi que isto agora é o fim. Isto agora é em direção ao fim, finalmente. Tremendos tempos, povo abençoado. E para o Senhor está falando a respeito do mesmo evento, os mesmos principais, a mesma profecia, as mesmas ocorrências que estão prestes a acontecer. Isto só pode te dizer que já foi decidido no céu que este evento agora está prestes a acontecer em Jerusalém. Por quê? Até recentemente, até a partir de 29 de maio, uma conversa ininterrupta, o Senhor falou todo o tempo até o dia 19 de junho, falando a respeito da besta que está vindo, compartilhando comigo as visões de Daniel e o seu cumprimento, porque agora o tempo está próximo e ele está me dando grandes detalhes neste tempo. Neste tempo eu posso ver a cor do carneiro. De Daniel capítulo 8, eu posso ver que o carneiro é branco e tem manchas azuladas. E eu pude ver que o bode que vem com um chifre, ele é marrom claro. E os 2 se encontram bem na minha frente, detalhes completos que você vê na Bíblia. Agora você vê que neste tempo ele está dando detalhes que não estão na Bíblia. Eles agora estão dando aos seus 2 profetas que ele enviou para dar a vocês maior entendimento agora. É surpreendente. Então o chifre, eu vejo o chifre vindo do céu. Então isto agora muda muitas coisas. Ele me mostra o chifre vindo das nuvens, lá de um dos cantos do céu. Porque aqui ele diz, se você ler no livro de Daniel, capítulo 8, nós não temos tempo de ler tudo, apenas um pouco. Ele diz, no versículo 8, ele diz, Daniel 8:8, o bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar, cresceram 4 chifres enormes. Na direção, cresceram para cima, em direção aos 4 ventos da terra. No versículo 9, de um deles saiu um outro chifre. Então eu vi o chifre apontando em direção ao céu. Então o Senhor colocou as nuvens brancas no céu, e então eu vi os chifres apontando, pontudos para cima, significando vindo para atacar o céu, vindo para atacar a adoração. E ele diz aqui, ele diz, de um deles saiu um outro chifre que começou pequeno, mas cresceu em poder, na direção do sul e do leste.
e em direção à terra magnífica, significando que ele está vindo do leste. Ele cresceu até alcançar o exército dos céus e ele atirou para a terra alguns dos exércitos das estrelas e os pisoteou. Ele cresceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército. Ele suprimiu o sacrifício diário do príncipe. E o local do seu santuário foi destruído. Nesta versão aqui na NVI diz que foi destruído. Em outra versão diz foi derrubado. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. Se você olhar na amplificada. Removendo o sacrifício, povo abençoado. Por que é que o Senhor está me mostrando? Por que é que o Senhor está falando comigo, ininterruptamente comigo, a respeito da vinda das bestas? O anticristo e o falso profeta. Sem parar ininterruptamente, implacavelmente, continuamente, ele está me mostrando isso. E então me mostrando nesta noite este chifre. E ele me mostra esse chifre apontando, e ele me mostra as nuvens e o chifre passando através das nuvens, acima das nuvens. Por quê? Por que é que o Senhor está me mostrando tudo isso a respeito do ministério que vai acontecer em Israel? Isso só pode te dizer que o tempo acabou, povo abençoado, e que as palavras que eu tenho falado com as nações da terra estão prestes a se cumprir, e eu vi que o Messias está prestes a vir. O Messias está prestes a entrar. E então, no fim disso, ele me mostra a glória vindo do templo em Jerusalém. E vindo ao templo em Jerusalém e repousando no topo, como ele fez em Kisumu. O Messias está vindo, povo abençoado. E é por isso que eu não quis esperar até o culto de amanhã para trazer isso. Porque o Messias está vindo. Cristo Jesus, o Messias, está vindo. O Senhor está vindo para levar a igreja. E há uma terrível dispensação na nossa frente aqui, para aqueles que contestarem estes dois profetas e falharem ouvir a instrução dele. Eu vi a sua humilhação naquele dia, vocês serão envergonhados. Isto não é uma brincadeira. O Senhor não está fazendo nenhuma brincadeira com vocês. Aqueles que não ouvirem a esta voz atual do Senhor, que está falando até os confins da terra, anunciando a vinda do glorioso Cordeiro de Deus, o Messias, para levar a noiva santa, vocês serão envergonhados. A sua sabedoria humana vai humilhar vocês. Vocês serão humilhados em público. Mas vocês vão dizer... Porque eles vão dizer, você era um cristão, mas você ficou? Isso é porque vocês não ouviram os meus servos e não entenderam que era eu mesmo falando com vocês. O Messias está vindo, que as nações se arrependam e creiam no Evangelho e recebam Cristo Jesus como Senhor e serem batizados. Vejam como as minhas palavras fecharam a terra com o coronavírus. Vejam o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos da América, na Europa, na África, na Ásia, em todo lugar. É como se a vida na terra tornou-se de cabeça para baixo. Tudo está sendo destruído, a economia. Vocês não precisam ser urgentes para entender que esta é a voz do Senhor e você não pode correr riscos com isto. Com isto você não pode brincar e então achar que vai sair-se bem. O Senhor está dizendo vez após vez que a besta está vindo e Ele agora me mostra o ministério deles em Israel. E até hoje eu ouvi a minha voz atingindo Israel e gritando com a voz do Senhor, entrando no templo e gritando, e a minha voz reverberava por todo o céu onde eu estava, repreendendo-os, dizendo para eles, para crerem em Cristo Jesus, o Messias. Que Cristo Jesus, ó Senhor, já tinha ido para a cruz
e já tinha derramado o seu glorioso sangue, dizendo para eles crerem no Evangelho, para crerem no Messias judeu, para receber a salvação, para parar com o sacrifício antigo. Hey! O tempo acabou, o Messias está vindo. Aqueles que vocês que não são orgulhosos, removam o orgulho, abram os ouvidos para ouvir a voz do Senhor e ver o que o Senhor está dizendo para as nações, o que Ele está dizendo para a noiva de Cristo e para a igreja. Que o Messias está vindo e além do arrebatamento da igreja será insuportável. Você vai querer adorar e não vai poder adorar. Se você adorar, você vai ser morto. Eu já vi este tempo e já compartilhei com vocês esta visão. Acaso o Senhor não falou com esta geração? Preparai o caminho do Senhor, povo abençoado. Vós, nações da terra, preparai o caminho do Senhor, o caminho ungido, o caminho glorioso, desde a Coreia do Sul, passando pela China, até os Estados Unidos e as ilhas. Até as pontas da Rússia, até lá embaixo na ponta do continente da América do Sul e o continente da Nova Zelândia, desde o Cairo até Joanesburgo, todas as nações da terra, toda a Ásia, Europa, América do Sul, América do Norte, todas as ilhas, Austrália, todos preparai o caminho do Senhor. Eu vi o Messias vindo para a igreja. Eu já chamei os gloriosos degraus do céu e o céu obedeceu às minhas palavras. Eu já chamei Deus Pai, Ele mesmo, o Senhor Deus, aquele que falou comigo há poucas horas atrás. E Ele veio aqui sumo e repousou na tenda do Senhor, onde eu estava de pé ministrando. Eu já chamei o coronavírus. Eu já chamei os gafanhotos bíblicos, maior ainda do que no Egito. Os aleijados estão andando, os olhos cegos estão enxergando, os surdos podem ouvir, os mudos podem falar, câncer são curados, Mama Rosa, que já partiu, ela ressuscitou e viveu por 1 ano e 8 meses, pregando o Evangelho e dizendo, creiam nele, não há outro caminho. Eles têm a chave de ouro. Lepra tem sido limpa, o Evangelho tem sido pregado e a vinda do Messias tem sido pregada. Acaso o Senhor não falou com esta geração? Acaso o Senhor não falou com você? O Messias está vindo. Este é aquele a respeito de quem foi escrito na Bíblia, que naqueles dias eu enviarei Elias, o profeta terrível, e ele vai restaurar todas as coisas antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. O rei está vindo. Preparai o caminho do Senhor. Apartem-se do pecado. Limpem os seus caminhos. Consertem os seus caminhos. Estejam em retidão diante de Deus. Andem em santidade. Parem com o pecado sexual, os abortos, a imoralidade, as orgias, as perversões deste mundo. Parem com as mentiras, os falsos profetas, os falsos apóstolos. Pare com eles agora. Parem com o evangelho da prosperidade. Parem de vender dinheiro, de recolher dinheiro na TV Global. Parem com a coleta de dinheiro na TV. Parem com a prostituição na congregação. As vestes vindo sem ser repreendidos, sem direção, sem instrução. E retornem para o evangelho da cruz e do sangue. O Messias está vindo. E eu vi. Eu vi as 2 bestas entrando no templo do Senhor em Jerusalém. E eu vi a mim mesmo finalmente ministrando e gritando lá, repreendendo-os pela apostasia no templo. Aquele templo que o Senhor me mostrou hoje é o templo da tribulação. O Messias está vindo. Preparem-se. Sejam santos. Abandonem o pecado. Deem prioridade à santidade e à justiça. Preparem as vestes de justiça para que vocês não vão para o inferno.
O reino de Deus está próximo. Obrigado, meus amigos. Obrigado, muito obrigado.